Amém. Glória a Deus. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Rica nessa manhã. Que o Espírito Santo também possa estar construindo, edificando algo na tua vida. Meu nome é Hugo, sou um dos ministros da casa. E é um privilégio estarmos aqui nesta manhã, junto dos irmãos. Podemos entender um pouco mais das Escrituras, do que o Senhor nos fala. E podemos entender aquilo que Deus está construindo dentro de cada um de nós. Amém? Nesses últimos anos, eu não sei na sua vida, mas na minha vida eu vejo Deus construindo algo. E muitas vezes nesse processo de construção, Deus ele desconstrói algumas coisas em nós. Mas isso é importante, isso é necessário, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Abra comigo nessa manhã, no livro do Êxodo, capítulo 2, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra: Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso e, como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte voltou, no momento em que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: Por que feres o teu próximo? E ele replicou: Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: Com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Vamos ficar aqui. É interessante nós entendermos não apenas a história de Moisés, mas eu creio que essa história nos ensina algumas coisas que são relevantes nesses dias. Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo colocava muitas coisas no meu espírito. E a primeira delas é que, dentro desse texto, Moisés, ele matou o egípcio e enterrou na areia, no deserto. Mas aquilo que ele havia feito, achando ele que tinha feito longe dos olhares, a Bíblia fala que ele olhou para um lado e olhou para o outro. Ele procurou um lugar onde as pessoas não pudessem ver aquilo que ele estava cometendo, aquilo que ele estava fazendo de forma errada. E ele enterrou então aquele egípcio na areia, mas no dia seguinte ele percebeu que aquilo que de uma forma ele achava que estava oculto, não estava oculto. E o Espírito Santo me dizia assim que, assim como Moisés ele enterrou na areia, assim nós muitas vezes temos guardado coisas encobertas, mas nesses dias o Espírito Santo ele está soprando como o vento que sopra no deserto, e ele está desenterrando as coisas que nós enterramos. E Deus ele dizia assim: isso não é para nos envergonhar, não se trata de nós sermos expostos a homens, mas se trata de nós sermos expostos a nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos nos esconder de nós mesmos. Nós encobrimos coisas, nós deixamos coisas encobertas. Atos que nós cometemos na nossa vida,
e nós achamos, não, mas isso já está encoberto. Mas nesses dias o Espírito Santo está soprando, como um vento que sopra na areia do deserto, está descobrindo as coisas que nós enterramos. E isso é necessário, porque não se trata, como eu disse, de nós sermos expostos às pessoas. Essa exposição não tem como propósito a vergonha. Essa exposição tem como propósito a nossa transformação. Amém? Se nós queremos ser transformados, se nós queremos de fato nos desassociarmos de tudo aquilo que nos prendeu ou que fez parte da nossa realidade, é preciso que o Espírito Santo desenterre essas coisas. É preciso que o Espírito Santo ele traga à tona, ele nos abra o entendimento, ele nos mostre. E como um vento que sopra, como Jesus disse, o vento sopra, e esse vento é o Espírito de Deus, Ele está fazendo isso para que nós sejamos transformados. Esses são dias de homens e mulheres que estão sendo rasgados. Nós estamos sendo rasgados por fora, nós estamos sendo rasgados para que aquilo que está do lado de dentro possa vir para o lado de fora. Jesus disse assim, se o grão de trigo caído na terra, ele não morre, ele fica só. Por que Jesus estava dizendo isso? Ele estava falando que aquela casca do grão de trigo, ela tem que ser rasgada, ela tem que ser rompida, porque a vida não está do lado de fora, a vida está do lado de dentro. Amém? A vida que Deus quer manifestar através de nós, ela já está em nós. Amém? Mas para que ela se manifeste para o lado de fora, é preciso que a casca se rompa. E para que essa casca se rompa, é preciso que Deus ele possa, como esse vento, soprar e fazer com que as coisas que estão impedindo que essa vida que está dentro de nós se manifeste, essas coisas sejam rasgadas de dentro de nós, elas sejam removidas de dentro de nós. Muitas coisas que nós praticamos ou que nós tomamos como verdades da nossa vida, essas coisas têm sim muitas vezes impedido que a vida de Cristo que está dentro de nós, ela se torne a realidade da nossa vida. Muitas vezes nós falamos assim, mas Cristo habita em mim. Sim, Ele habita em você, mas Ele não quer apenas habitar, Ele quer governar a nossa vida. Amém? Ele quer se revelar a partir de nós. O grande propósito de Deus não foi apenas tabernacular o seu Filho em nós, mas sim que a partir disso Ele possa se revelar através de nós. Deus ele quer manifestar Cristo nas nossas vidas. Deus ele quer que as pessoas vejam, quando olhar para nós, quando conviver conosco, que essas pessoas possam ver Cristo em nós. Amém? Não uma religião, não o fato de nós sermos evangélicos ou de nós sermos do sonho de Deus, não. Deus ele quer que as pessoas olhem para nós, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você dentro da sua casa, elas possam dizer que você é um homem rasgado, você é uma mulher rasgada, aonde a vida de Cristo que está dentro de você, ela se revela, ela flui de dentro para fora. Essa é uma realidade de Deus para nós, é isso que Ele está trabalhando em nós, é isso que Ele está construindo dentro de nós. Nós não podemos produzir essa vida, nós não podemos manifestar esta vida, se a casca não se romper. O grão de trigo ele fica só, enquanto ele não se rompe. A vida de Cristo ela fica alojada dentro de nós, mas ela não se manifesta. E muitas vezes nós mesmos não conseguimos desfrutar dessa realidade. É interessante que Moisés, quando ele estava passando por esse tratamento de Deus, Moisés, ele, por força do medo, ele tentou fugir. No primeiro momento ele tentou fugir da sua realidade. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, muitas vezes vem um medo. Mas como vai ser a minha vida? Como que é esse processo? Como que é essa história de morte? Como que vai ser isso? Moisés, quando ele viu que
as coisas que estavam enterradas, que ele havia enterrado, estavam sendo reveladas. Ele teve medo. E a primeira atitude dele foi fugir. Muitas vezes nós queremos fugir de uma realidade em Cristo. Nós queremos fugir porque nós deparamos, não porque nós não queremos Cristo, mas porque nós queremos fugir muitas vezes do confronto, que a realidade que está dentro de nós precisa ser confrontada. Nós temos medo, ou nós não queremos passar pelo processo. A religião nos ensinou por muito tempo que bastava eu aceitar a Cristo e todas as coisas estavam resolvidas. Aí quando você entende que entre o alfa e o ômega está os processos de Deus na sua vida, entre o começo e o fim, até que o propósito seja realmente plenamente estabelecido na sua vida, Deus vai te levar por um caminho de processos. E esses processos, irmãos, eles nos processam diariamente. E muitas vezes nós temos medo. A primeira atitude nossa é fugir. Quantas pessoas elas falam assim, eu gosto muito desta casa, eu gosto muito dessa igreja, mas essa igreja ela fala muito de processos. Ela fala muito de uma transformação. Eu vou fugir, eu vou para um lugar mais light. Irmãos, não existe um evangelho light, existe o evangelho de Cristo. Amém? E quando nós nos rendemos a Cristo, Ele vai nos transformar. Ele não veio nos dar uma roupagem nova, Ele veio nos mudar de dentro para fora. Ele veio remover aquilo que não foi edificado no Pai, e Ele veio para edificar algo novo dentro de nós. Moisés teve medo, e eu pergunto para você, quantas vezes você também não teve medo? Quantas vezes nós não tivemos medo? Quantas vezes você não teve vontade de fugir da realidade? Quantas vezes você não parou e pensou assim, será que essa situação tem fim? Será que esses dias de processo acabam na minha vida? E você pensou, será que existe uma porta, uma válvula de escape? Sabe quando você tem vontade de falar para Deus, Deus, só um pouquinho, só uma semana sem processo, só uma semana sem essas lutas, só uma semana para me regozijar, sem pensar nessas coisas que o Senhor está produzindo. Não existe isso. Na verdade, Deus quer nos ensinar a descansar nele. Sabe por que nós nos cansamos, irmãos? Sabe por que nós tememos? Porque nós ainda não aprendemos a descansar nos processos. Sabe, uma das comparações que a Bíblia nos faz, que Deus nos faz, é que nós somos comparados com a águia. Sabe, irmãos, a águia ela descansa em pleno voo. A águia descansa em pleno voo. Por isso que ela pode voar voos mais altos, por isso que ela pode voar acima das tempestades, porque a águia ela pode descansar em pleno voo. E eu pergunto para você, você tem descansado nos processos de Deus? Sabe, quando nós não aprendemos a descansar nos processos, nós ficamos brigando com Deus. Quem aqui já brigou com Deus? Irmãos, eu já briguei muito com Deus. O apóstolo Hélio costuma dizer assim, não adianta brigar com Deus, Deus ele não perde. Então nós sempre vamos perder. Até que chega a hora que você fala assim, Senhor, tá bom, Senhor, me rendo, não dá mais, não aguento mais, faz a tua vontade. Só que nisso já levou dias, já levou semanas, já levou meses. Eu já tenho o meu testemunho quando Deus queria me trazer para Taubaté e eu fiquei brigando com Deus. Até que chegou uma hora que eu tive que me render, irmãos. E quando eu me rendi, ficou tudo mais fácil. As coisas começaram a se resolver de uma forma tão rápida, porque Deus está no controle da nossa vida. Amém? Deus está no controle. Mas Ele só pode estar no controle quando nós saímos do controle. Aleluia. Na verdade, Moisés estava fugindo das suas próprias responsabilidades. E ele estava fugindo do seu próprio destino profético. Havia uma palavra sobre Moisés. Havia uma palavra, havia uma promessa. Deus havia protegido ele quando os meninos estavam sendo mortos. Moisés foi protegido, Moisés foi guardado, porque havia uma palavra profética sobre a sua vida. Havia um destino profético para que se cumprisse nos seus dias.
E ainda que Moisés lutasse com Deus, ainda que Moisés fugisse de Deus, Deus não abriria mão do destino profético que ele havia estabelecido. E assim acontece com a gente, irmãos, a gente fica lutando com Deus. Nós ficamos pensando, não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Jesus nos ensinou algo tremendo lá em João capítulo 4, ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. O que é comida? O que ele estava querendo dizer? Comida é uma necessidade básica. Ele estava dizendo, a minha necessidade básica é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Diga, a minha necessidade básica é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua vontade. Amém? Será que é isso que nós queremos viver? Será que é esse, você tem esse entendimento que esse é o propósito de Deus? Então nós vamos parar de lutar com Deus, nós vamos nos render a Ele e dizer, Senhor, eu entendi que a minha vontade, a minha necessidade básica é fazer a Tua vontade. Vamos parar de fugir, irmãos, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos parar de impor resistências a Deus, quando é mais fácil nós nos rendemos a Deus. O apóstolo Cristiano, ele sempre usa uma frase: baixa a guarda. Sabe, irmãos, é preferível ser nocauteado no primeiro round do que chegar lá no 10º, ter apanhado 10 rounds, aí você falar, agora não dá mais, agora eu vou cair na lona. Porque Deus não vai perder. Joga a toalha. Amém? Joga a toalha e se rende e fala, Deus, eu já cansei de lutar com o Senhor. A Bíblia fala que Jacó lutou com o Senhor uma noite toda, irmãos, mas não teve jeito, pela manhã ele perdeu. E ainda saiu mancando. Mancou para o resto da vida, porque ele resistiu a Deus, porque ele quis lutar com Deus. E ainda foi tão ousado que disse, Senhor, eu não solto. Deus falou, coitado, você não sabe o que está por vir. É um toque de Deus, irmãos, e a gente manca o resto da vida. Amém? É um toque de Deus e você está marcado para sempre. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Há um destino profético para cada um de nós. Nós fomos separados por Deus. A Bíblia fala, Paulo ele escreve dizendo assim que nós fomos predestinados. Está lá em Efésios capítulo 1. Predestinado. O que é predestinado? Não vou falar de doutrina de predestinação aqui, mas se você parar para pensar, é o que? É um destino prévio. Algo que já foi previsto. E quem previu foi Deus. Ele mesmo previu para mim e para você um destino, um propósito. Ontem ainda conversava com o profeta Paulo Ricardo, nós falamos sobre isso. Nós ainda insistimos em dizer o meu propósito. O meu propósito. Não, mas o meu propósito. Meus irmãos, não existe um meu propósito. Existe um propósito eterno de Deus, no qual você foi inserido. Acabou o teu propósito. Acabou o meu propósito. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa então a descansar, porque daí não tem outra saída. Um dia eu disse para o apóstolo Hélio, falei, apóstolo, agora eu só vou descansar em Deus. Ele falou, você não tem outra opção? E eu parei para pensar, eu pensei que era uma brincadeira, não, mas era uma verdade. E a gente acha que está sendo muito espiritual quando fala isso, agora eu vou descansar em Deus. Meu irmão, você tem que descansar em Deus o tempo todo, você não tem outra opção. Deus não deu outra opção para nós. Nós temos que aprender a descansar nele e viver o propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. É melhor, é mais suave. Deixa eu dizer algo para você também nessa manhã, que Deus me falou no dia de ontem. Que nesses dias não se trata mais de nós ficarmos lutando contra o inimigo. Eu não estou dizendo para você que não há mais uma batalha contra o inimigo. Mas eu quero que você entenda algo. Esses são dias onde nós temos que colocar a nossa força para lutarmos pelo cumprimento da palavra profética que está sobre nós.
Muitas vezes você passa a sua vida lutando contra o inimigo. Deixa eu dizer para você, em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Deus, Ele já estabeleceu uma vitória sobre a nossa vida. Esse é tempo de nós, irmãos, colocarmos toda a nossa força, colocarmos todo o ímpeto do nosso coração, em lutarmos para que a palavra profética de Deus se cumpra nos nossos dias. Nós temos que despender as nossas forças naquilo que Deus está fazendo. Nós temos que trabalhar junto com Deus. Nós temos que construir, como nós cantamos, eu vou construir. Deus está construindo algo e nós temos que construir com o Senhor. É tempo de nós pegarmos aquilo que Deus está falando e dizer, amém, Senhor. É isso, então é isso, Senhor. Então eu vou junto com o Senhor. Então eu vou confiar no Senhor. Então eu vou acordar pela manhã pensando nisso. Eu vou trabalhar durante meu dia pensando nisso. Eu vou deitar cansado na minha cama à noite, mas vou dizer, Senhor, valeu a pena, porque eu estou gastando a minha vida na sua palavra, Senhor. No seu propósito para a minha vida. Às vezes nós conversamos com alguém, falamos para a pessoa, ela fala assim, não, eu estou numa luta. Amém, todos nós temos luta, irmãos. Que o diabo não gosta de nós não é verdade assim para nós ficarmos hoje conversando. Não é nenhuma revelação. Amém. Mas nós temos que saber que nós somos mais que vencedores em Cristo. Aí você encontra a pessoa uma semana depois, ela fala, ainda estou naquela luta ainda, meu irmão. Nós temos que nos levantar. Nós temos que tomar a verdade de Deus na nossa vida e nós temos que avançar nessa verdade. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor está falando. Deus, Ele conhece a realidade espiritual onde nós estamos inseridos muito melhor do que nós. Quando Deus, Ele libera uma palavra profética sobre a nossa vida, irmãos, Deus, Ele não está assim enganado a respeito do que o diabo pode fazer. Ele está falando além disso, Ele está falando aquém daquilo que o diabo quer fazer na sua vida. Ele está dizendo para você, quando Ele diz que você vai trazer à existência os sonhos de Deus para a sua vida, Ele não estava enganado, Ele estava dizendo algo acima daquilo que o diabo pode fazer. O problema é que a gente fica olhando para a circunstância. Jesus falou para Pedro, Pedro, sai do barco. Era algo novo, era algo inusitado. Navegar para Pedro era algo comum. Pedro conhecia os segredos da navegação. Pedro não era dono de um barquinho. Pedro era líder de uma comunidade de pesca. Ele conhecia de pesca, ele conhecia de mares. Mas aí Jesus vem e surpreende Pedro. E fala para Pedro assim, Pedro, sai do barco agora e pisa na água. Pedro deve ter olhado, opa, Senhor, essa é nova. Como é que funciona isso? Funciona na obediência, Pedro. Você não vai andar sobre as águas, você vai andar sobre a minha palavra. E aí Pedro então coloca um pé para fora do barco. E ele vê que funciona. Aí ele coloca o outro pé também para fora do barco e ele fica parado sobre as águas. Porque há uma palavra debaixo da vida de Pedro sustentando a sua vida. E aí Jesus fala, Pedro, está gostando? Agora começa a caminhar. Vem na minha direção, Pedro. Vem, eu estou à sua frente, eu estou no seu futuro. Eu estou chamando você, Pedro, sai agora e começa a caminhar. E Pedro dá o primeiro passo, dá o segundo passo. E ele está caminhando em cima de uma palavra liberada pelo Senhor na sua vida. Mas só que chega uma hora, irmãos, ele começa a olhar, a Bíblia fala, ele começa a olhar para os ventos que estão soprando. Ele começa a olhar para as ondas que estão. Tudo isso estava acontecendo no momento que ele estava andando, confiando na palavra. O problema é que ele tirou a sua atenção, ele tirou a sua fé, ele tirou os olhos daquilo que o Senhor estava construindo. E começou a olhar para as adversidades ao seu redor. É essa muitas vezes a nossa realidade. Não é falta de uma palavra. Porque Deus tem nos dado muitas palavras. Quando nós cantamos aqui, eu vou construir, irmãos, Deus está construindo algo. E uma construção não se faz apenas com um instrumento, se faz com muitos instrumentos. Deus tem nos dado muitas coisas. Deus nos tem dado 5 ministérios. Deus tem dado 5 unções que têm sido como uma mão trabalhando nesse barro que é a nossa vida. O problema é que a gente passa a olhar para aquilo que está sendo adverso a nós.
Não é mais tempo, Deus falava isso, não é mais tempo de nós ficarmos apenas lutando contra o inimigo. É tempo de nós lutarmos pelo cumprimento daquilo que Deus está falando. Daquilo que Deus está falando para a sua vida. Se Deus libera uma palavra na sua vida, para que você tome posse de algo, que você dê um passo, caminhe sobre essa palavra. Às vezes você busca um aconselhamento, e num atendimento, ou num aconselhamento pastoral, ou mesmo uma palavra de paternidade na sua vida, a palavra é liberada, mas você não coloca o pé sobre essa palavra. Porque você fica olhando para o seu redor, você fala, não, mas tudo diz que não, mas Deus está dizendo que sim. Com quem nós estamos ficando? O que é que nós estamos construindo? Com que material nós estamos construindo? Com o material da palavra de Deus? Ou nós estamos construindo com as circunstâncias? A profeta Camila, numa das mensagens, ela falou sobre que voz nós estamos ouvindo. A voz de Deus ou a voz da circunstância? Ou a voz da adversidade? Será que no ouvido de Pedro ainda estava ecoando a voz de Jesus dizendo, ande, venha? Ou ele já estava ouvindo o som dos ventos que estavam soprando? Ou ele estava ouvindo o som das ondas que estavam se arrebentando perto dele? É por isso que muitas vezes nós não chegamos a um lugar que Deus tem para a nossa vida. Porque nós começamos a construir algo, mas nós paramos por causa das circunstâncias. E muitas vezes nós estamos até mesmo orando errado e nos movendo de forma desordenada. Deixa eu explicar isso. Pastor, como é que eu posso estar orando errado? Existe oração errada. Deixa eu mostrar algo para você. Às vezes nós estamos orando e até cantando errado. Quantas pessoas ainda estão pedindo uma chuva do Espírito? E até mesmo algumas canções nos ensinam a pedir por uma chuva do Espírito. Pastor, é errado pedir uma chuva? É errado pedir que o Espírito Santo venha como chuva? Irmão, só pede por uma chuva quem desconhece que possui dentro de si um rio. E é por isso que muitas pessoas vivem um deserto contínuo na sua vida. E mais uma vez eu volto a dizer, às vezes você conversa com uma pessoa, ela fala, pastor, estou passando por um deserto. 1 ano depois ele está no deserto, 5 anos depois ele está no deserto. E enquanto ele está no deserto, ele está pedindo chuva. Senhor, manda uma chuva. Espírito Santo vem como chuva. E o Espírito Santo está gritando dentro de você, meu filho, você não precisa de uma chuva, você tem um rio dentro de você. Irmãos, o deserto, às vezes Deus permite na nossa vida um deserto, até Jesus foi para o deserto, mas são períodos pequenos na nossa vida que Deus quer nos ensinar algo específico. O deserto não é um lugar de morada. O deserto não pode durar 1 ano, não pode durar 5 anos na nossa vida. O deserto é um lugar onde nós passamos um período muito curto, onde Deus faz algo específico. Porque quando você entende, você não vai mais orar, Senhor, manda uma chuva. Você vai falar, Senhor, me ensina a liberar o rio que está dentro de mim. Eu não quero mais ser uma represa, Senhor. Eu quero liberar essa vida do Espírito que habita dentro de mim. Irmãos, às vezes esse rio, ele está aí dentro de você, querendo romper com as estruturas, para que ele possa ser liberado a partir da sua vida. E você ainda está clamando por chuva. Você tem uma fonte de água viva dentro de você e morrendo de sede. Porque você desconhece a obra do Espírito na sua vida. Você não se movimenta. Por isso eu disse, às vezes nós estamos orando errado e nos movimentando de forma equivocada.
Nós estamos andando em ciclo, em desertos, quando o Senhor quer nos levar a andar sobre as águas. E é por isso que muitos não saem do deserto. Desconhecer a movimentação de Deus nos faz orarmos por coisas que já passaram. Quando nós desconhecemos a movimentação de Deus nos nossos dias. Entenda. Quantos aqui creem que você possui o Espírito Santo dentro de você? Eu perguntei outro dia numa mensagem, quantos por cento do Espírito Santo está dentro de você? 10%, 20%, 30%, 40%? O Espírito Santo está em plenitude dentro de cada um de nós. Ele é pleno. Deus não deu um fragmento do Espírito Santo para nós, irmãos. Ah, mas lá em Pentecostes ele se dividiu como línguas repartidas de fogo. Não significa que o Espírito Santo se dividiu. Eu creio que em cada uma daquelas línguas repartidas havia a plenitude do Espírito. Todos receberam, todos foram cheios, todos foram plenos do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos um rio dentro de nós e é a partir desse entendimento que nós temos que nos movimentar nesses dias. A Bíblia fala que Elias orou por chuva, porque aqueles eram dias de escassez. Porque por 3 anos não chovia sobre a terra estava seca, aqueles eram dias de escassez. Então Elias, ele estava na movimentação correta. Ele estava clamando por aquilo que Deus queria produzir. E quando nós, irmãos, nos aliamos a Deus, quando nós entendemos a movimentação de Deus, e nós nos ligamos nisso e nos movimentamos nisso, nós produzimos o propósito de Deus. Amém? Elias, ele se movimentou exatamente como ele deveria se movimentar, porque aqueles eram dias de escassez, ele orou por chuva, e Deus queria liberar chuva. Então quando o céu se alia com a terra, quando a terra se alia com o céu, Jesus disse assim, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Amém? Então Elias entendeu a movimentação do céu. E quando ele entendeu a movimentação do céu, ele começou a se movimentar na terra. E quando o céu e terra se movimentam na mesma direção, algo acontece. Algo é estabelecido. Mas se hoje nós estivermos clamando por chuva, e os céus, ele não está falando de chuva, alguma coisa está errada e nada vai acontecer. Nós não estamos em dias de escassez. Nós temos muita água. Nós temos é que entrar nesse rio de Deus. Ezequiel, ele viu um rio. Nos dias de Ezequiel, a movimentação já era outra. Nos dias de Ezequiel não havia escassez. Deus, ele trouxe uma visão para Ezequiel, e ele mostrou para Ezequiel um deserto. Não, ele mostrou para Ezequiel um rio. E Deus, ele queria produzir uma nova movimentação. E aí então ele foi e mediu 1000 côvados e falou para Ezequiel, se movimente nesses 1000 côvados. E ele se movimentou. E aí então veio uma nova movimentação. O anjo do Senhor mediu mais 1000 côvados e falou, eu quero que você continue se movimentando. E ele se movimentou. E Deus ele mediu mais 1000 côvados. Porque essa era a movimentação naqueles dias. E quando Ezequiel entendeu qual era a movimentação do céu, e ele se movimentou na terra. Por isso eu digo para você, nós temos que entender qual é a movimentação de Deus. Existe uma movimentação de Deus. Deus está se movimentando em todo o tempo, Ele está produzindo algo em todo o tempo. Aleluia. E eu acredito, irmãos, que o deserto virou até uma boa desculpa, muitas vezes, para aqueles que não têm andado na obediência àquilo que Deus tem falado. Porque aí a pessoa, ela se esconde nisso, ela fala assim, não, eu estou no deserto. Mas por trás desse deserto que não se acaba, muitas vezes está a desobediência de uma pessoa àquilo que Deus verdadeiramente está falando. Por pior que possa parecer o deserto, para alguns ele prefere ficar no deserto. Prefere ser uma vítima da sua própria desobediência, do que se movimentar numa palavra que Deus está liberando sobre a sua vida.
Isso é muito sério, irmãos. E é por isso que às vezes você olha assim, nossa, mas aquela pessoa chegou depois de mim, olha como que está a vida dela. Acho que Deus ama mais essa pessoa do que me ama. Não, irmãos, tudo está relacionado àquilo que nós fazemos com aquilo que Deus está falando. A nossa obediência nos leva a produzir a vontade de Deus. A nossa obediência àquilo que Deus está falando. Diga, Deus é específico. Você crê nisso? Deus é específico. Muitas vezes Deus está te dando uma palavra específica. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo ele traga à tona aquilo que já está dentro de você. Amém? A minha oração não é que Deus fale para você algo específico, a não ser que você ainda não tenha uma palavra específica. Mas a minha oração é que Deus traga à tona a palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Para que você possa ter um entendimento hoje e falar, Senhor, me perdoa. Irmãos, eu creio que esse é um tempo de arrependimento na nossa vida. Nós temos que nos arrepender da nossa desobediência. Porque nós achamos, irmãos, que desobediência muitas vezes está relacionado àqueles pecados que nós chamamos de pecados feios. Não, se eu fizer tal coisa, isso é uma desobediência a Deus. Não, irmãos, desobediência é não fazermos aquilo que Deus está falando para fazer. Quer ver uma coisa que nós fazemos? Senhor, abre uma porta na minha vida. É outra oração que nós fazemos, Senhor, abre portas. Pastor, mas a Bíblia fala que Cristo ele tem a chave de Davi, que ele abre portas e ninguém fecha. E que ele fecha portas e ninguém abre. É verdade, está escrito na palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A chave não está com ele, ele deu a chave para nós. Ele disse, eu te darei as chaves. Se ele já nos entregou a chave e nós estamos pedindo para ele abrir a porta, alguma coisa está errada. Se ele te entregou a chave, ele está dizendo para você, abra você a porta. Irmãos, Deus ele confia demais em nós. Ele confia mais em você do que você é capaz de confiar em você mesmo. Amém? Ele te entrega a chave. Ele disse, eu te darei a chave do reino. E com essa chave você vai abrir portas. E a gente fica uma semana, um mês, um ano. Senhor, abre porta. Senhor, abre essa porta. Irmãos, é tempo de nós nos movimentarmos. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós queremos coisas novas de Deus, mas nós não queremos nos movimentar para que esse novo aconteça. Nós queremos fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Às vezes o casal ele está vivendo tribulações no seu relacionamento e ele fica orando, Senhor, muda o meu relacionamento com a minha esposa, Senhor, transforma, que a gente possa viver em harmonia. E Deus está falando, eu mudo, mas eu mudo através de você. Comece a mudar. Comece a tratar a sua esposa diferente, comece a tratar o seu marido diferente. Abre essas portas, a chave está nas suas mãos. A gente espera que Deus venha com uma varinha de condão, irmãos, e bata e fala uma palavrinha mágica e as coisas aconteçam. Não, Ele já nos entregou a chave. Nós temos que provocar os céus com a nossa atitude. Nós temos que dizer, Senhor, sim, a Tua confiança em mim, em entregar a chave, Senhor, vai produzir resultados. Porque eu entendi que o Senhor quer abrir as portas, sim, mas que a chave o Senhor já colocou nas minhas mãos e eu tenho que me mover e usar essas chaves. Deus tem falado nesse mês de chaves. Deus falou para nós várias qualidades da chave. Eu até disse na última vez que ministrei que a chave que Deus te deu não é para você colocar numa moldura e colocar na parede da tua sala e toda vez que você entrar com suas visitas falar, olha a chave que Deus me deu. Não vai funcionar, irmãos. Não é um troféu, não é um objeto de decoração, é uma ferramenta poderosa de Deus para nós produzirmos o propósito de Deus na terra. Amém? Se Deus te dá uma chave, ou se você recebe uma chave de um carro, o fato de você ter a chave na mão não faz o carro se movimentar. Você tem que ir ao carro, você tem que abrir a porta, você tem que colocar a chave no contato, você tem que ligar o carro.
E aí quando você faz tudo isso, aí você pode desfrutar do passeio que aquele carro vai dar para você. Mas a chave estava na sua mão. Você teve uma atitude. Você se movimentou. Você entendeu o propósito. Você entendeu que aquilo que Deus te entregou tinha um propósito. Tem uma função. É para algo. Irmãos, tem chaves que Deus tem dado a nós, irmãos, que vai abrir portas tremendas, que já eram para estar abertas na nossa vida. O problema é que nós estamos guardando as chaves. O problema é que às vezes nós nem sabemos mais. Eu não sei lá na sua casa, mas em casa às vezes a gente perde a chave. Acho que é só na minha casa, né? Na casa de vocês acho que não acontece isso. E a pior coisa é quando você está atrasado e não acha a chave. Qual é o homem aqui que quando na hora de sair ficou para a esposa: amor, cadê a chave do carro? E ela fala: não sei, você que usou o carro. E aí você fala para você mesmo: eu também não sei aonde eu guardei. Não é assim? Aí você não está no bolso. Toda casa, eu acredito que seja assim, tem um lugarzinho para pendurar a chave, não tem? Que só serve de enfeite, porque não coloca a chave lá. Não é assim? E aí você bate no bolso, a chave não está no bolso. Aí você fala: deve estar pendurado. Aí você chega lá, o negócio está decorativo na parede, não tem uma chave ali. E pra gente que é homem casado, a pior coisa que existe é bolsa de mulher. Aí a mulher fala assim: não, eu guardei na minha bolsa. Pronto, perdeu. Meia hora para achar. E eu descobri uma coisa, irmão: quanto menor é a bolsa, mais difícil é para achar. É incrível como mulher consegue fazer isso, porque quando a bolsa é grande, você até localiza rápido, mas quando a bolsa é pequena, tem tanta coisa. A chave se perde ali no meio. Irmãos, muitas vezes nós temos perdido as chaves que Deus tem dado para nós. Irmãos, é tempo de Deus trazer à tona. Ore comigo nessa manhã e fale: Senhor, traz à tona aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Não peça uma nova palavra. Peça ao Senhor que traga à tona aquilo que Ele já liberou sobre você. Pastor, mas se eu pisar na água eu afundar? Pedro afundou, mas Jesus foi ali e disse: Pedro, eu estou do teu lado. Caso você afunde, eu te seguro pela mão. Mas ande na palavra. Se mova na direção do propósito. Não fique orando: Senhor, Senhor. E às vezes nós colocamos a culpa em Deus. Até quando, Senhor? O Senhor, Ele olha para nós e fala: até quando você se mover? A gente transfere a responsabilidade para Deus. A gente fica assim: não, mas eu estou orando. Olha, eu estou esperando em Deus. E Deus fala: eu estou esperando em você. Eu estou esperando você, seu cabeção, entender e você começar a se movimentar. Você pegar a chave que eu já te entreguei e colocar e virar a chave e acionar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Amém? É você. Deus, Ele está colocando as suas fichas em você. Ele está dizendo para você: eu confio em você. Meu filho morreu por você. Meu propósito está ligado à sua vida. Se mova. Se mova naquilo que o Senhor tem falado. Não peça que Deus traga algo novo. Peça que Ele avive, que Ele ative aquilo que está dentro de você. E para nós encerrarmos, deixa eu te dizer outra coisa que nos atrapalha a fazermos aquilo que Deus quer, irmãos. Nós temos que remover aquilo que Deus já desabilitou na nossa vida. Sabe qual é um dos grandes problemas da nossa vida, irmãos? Diga assim: passado. Irmãos, o passado é tão nocivo quanto o diabo na nossa vida. E deixa eu dizer para você: o passado já foi desabilitado por Deus, só falta ser removido por você. Amém? Ah, mas é Deus. Não, Deus já desabilitou.
Mas falta você remover. Eu li, num lugar, a pessoa dizia assim: 90% do tempo, escuta isso, 90% do tempo do seu dia, a sua mente trabalha com lembranças. E 10% ela trabalha com pensamentos, desenvolvendo coisas para o seu futuro. 90% do seu tempo você fica lembrando coisas, se alimentando de passado, se alimentando de coisas que já foram desabilitadas pelo Senhor e que você não quer remover. Eu não estou falando que Deus quer nos desmemoriar. Não sei nem se existe essa palavra. Se não existir, eu criei uma palavra. Mas Deus quer remover aquilo que nos prende. E Ele quer nos levar a ter um entendimento daquilo que Ele está construindo na nossa vida. Esse é um tempo de Deus, que Ele quer provocar essas coisas em nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Quantos nessa manhã querem usar as chaves que Deus já tem nos entregado? Quantos estão dispostos nessa manhã a procurar dentro de você, aí onde se perdeu, as chaves que Deus já entregou para você? Talvez chaves que Ele entregou para você uma semana atrás e você não fez nada com ela. Talvez há um mês atrás e você ainda não fez nada, você só pegou e falou amém, Senhor, e guardou. Deus não quer fazer de você um colecionador de chaves, mas Deus quer fazer de você uma pessoa que está usando as chaves, abrindo as portas, acionando os motores que vão te levar para frente, na direção certa do propósito que Deus tem para a sua vida. Se você puder, feche seus olhos nessa hora. Olhe para dentro de você nessa manhã. E peça para Deus. Fale: Senhor, traz à tona as chaves que o Senhor já liberou na minha vida, que eu não usei, cujas portas ainda estão fechadas, mas que a partir dessa manhã, Senhor, eu quero ativar essas chaves. Eu quero usar essas chaves para o cumprimento do Teu propósito. Eu quero viver, Senhor, o Teu propósito. A minha necessidade básica é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou e realizar a sua obra. Diga: Senhor, perdoa-me por eu não me mover em cima da sua palavra, por eu não usar as chaves que o Senhor tem me dado. Diga: Senhor, a culpa não é tua, Senhor, a culpa é minha. E é por isso que eu me arrependo e peço perdão, Senhor, porque eu quero mudar essa história, porque eu quero fazer aquilo que não fiz, porque eu quero me mover na movimentação correta que o Teu Espírito está produzindo nesses dias. Espírito Santo, nós queremos construir aquilo que o Senhor está construindo. Nós queremos trabalhar contigo, Senhor, na edificação daquilo que o Senhor está edificando. No Teu modelo, Senhor, no Teu desenho correto, no Teu desenho original, Senhor, no Teu propósito, Senhor, nesses dias, Pai. Nós queremos, Senhor, nos mover na direção exata, na velocidade correta, Senhor. Nós queremos fazer do Teu jeito, Pai. Nós queremos, Senhor, edificar o que o Senhor está edificando.
Nós não queremos, Senhor, dedicar a nossa vida a construir algo em paralelo ao Senhor. Pai, nós nesta manhã te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nos colocamos a construir a nossa própria construção, Pai, e não a tua, em fazer a nossa própria vontade e não a tua, Senhor. Senhor, nós queremos hoje, Senhor, remover aquilo que já foi desabilitado pelo Senhor nas nossas vidas, Pai, porque nós queremos avançar no cumprimento da tua vontade, Pai. Nós queremos viver a tua vontade, nós queremos desenvolver a tua vontade, Senhor.